Muito prazer, sou o professor Rafael Moreira, faço parte aí da equipe de Ciências Humanas do Ensino Médio do Colégio Luciano Feijão. Estamos aqui hoje para batermos um papo, sabendo que está de volta o grande projeto LF+30. Até os próximos 2 meses, a reta final para a sua super preparação para o Enem. Nós vamos aqui, toda semana, a nossa equipe de professor vai dar super dicas para você chegar na prova arrebentando, certificando a sua aprovação. Antes de mais nada, estamos aqui às 20h01 no município de Sobral. Quero dizer para vocês que quem está aqui na região norte do estado do Ceará, no dia 7 de outubro, nós vamos ter o maior simulado da região, ok? Preparando aí todos vocês para o Enem 2017, o FeraVeste, onde qualquer aluno do 9º ano do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio, está todo mundo convocado para esse super simulado que vai acontecer no Colégio Luciano Feijão, tá bom? Só um detalhe, hein, galera? Alunos das escolas públicas não pagam 100%, 0,800. Beleza? Ok? Então, sem mais, vamos aqui reiniciar o nosso grande projeto LF Enem+30, conforme nós falamos no início, reta final, semanalmente a nossa super equipe vai estar aqui fazendo aqui o merchan com vocês, preparando todos para a nossa vitória do nosso Enem, beleza? Então, assim, hoje, quando a nossa supervisão, o professor Albuquerque, um grande abraço, nos convidou para fazer esse aulão, esse ao vivo aqui para vocês, eu fiquei pensando um tema muito interessante que esteja aí voltado para as principais discussões do momento, Brasil e mundo. E eu me preocupei com o Brasil, já que quando a gente discute os assuntos que estão relacionados ao Brasil, nós temos uma grande probabilidade de estar lá na redação do nosso Enem, que é hoje uma das disciplinas que estão aí decidindo consideravelmente uma pontuação alta para aprovação no Enem. Porém, diante desse desafio, eu trouxe para vocês o tema Amazônia. Desafios e perspectivas para o século XXI. Olha que tema interessante. É um tema que ele consegue envolver, além da minha disciplina, que é Geografia, passa pela disciplina de Atualidades, dá uma voltinha lá na disciplina de História, podemos discutir também com a rapaziada da Biologia, da Química, da Física. É um tema muito rico. Infelizmente, nós só temos 30 minutos para a gente discutir esse tema, então eu vou puxar aqui para o meu lado, para a Geografia e para Atualidades. Então você deve estar em casa se perguntando, professor, por que o senhor escolheu a Amazônia? Além de ser um tema de atualidades brasileira, beleza? Nós temos aí 3 grandes motivos. O primeiro, hoje, 6 de setembro, véspera de feriado, o feriado da independência do Brasil. Ontem, 5 de setembro, foi comemorado, por incrível que pareça, ninguém nem percebeu, né? O Dia da Amazônia, que é um movimento que tem como objetivo o quê? Fazer apenas uma lembrança do nosso grande bioma, desse ecossistema, e fazer aí a questão da conscientização da população, das empresas e dos nossos governantes que infelizmente não estão fazendo a parte dele. Esse é o motivo 1. Motivo 2, quem está acompanhando aí as mídias nacionais e internacionais, nós temos 2 notícias negativas referente à Amazônia. Quais são, pessoal, as 2 notícias negativas referentes à Amazônia? A primeira aconteceu ainda na virada do primeiro para o segundo semestre de 2017, quando o governo norueguês, inclusive com a presença do presidente Michel Temer, simplesmente cortou pela metade os investimentos para o fundo da Amazônia. Para você ter uma noção, pessoal, a Noruega, anualmente, ela vinha investindo para projetos de desenvolvimento sustentável na região, algo em torno de 400 milhões de reais por ano. 400 milhões de reais por ano para ajudar a desenvolver esse grande ecossistema. Com
os últimos resultados, os últimos 2 anos, que registraram um aumento do desmatamento da floresta amazônica, simplesmente o governo norueguês reduziu pela metade, 400 para 200 milhões, o que preocupa, algo que o governo federal do Brasil já não vinha fazendo o dever de casa, com esse aparato, com essa ajuda internacional, agora com menos ajuda, liga aí o sinal de alerta para a preservação da Amazônia. E o terceiro motivo, né? Primeiro, Dia da Amazônia. Segundo, o governo norueguês reduz os investimentos para o Fundo da Amazônia. E o terceiro é mais recente, o presidente Michel Temer simplesmente, por meio de um decreto, ele flexibilizou as regras de exploração da Amazônia, principalmente de uma reserva chamada RENCA, Reserva Natural de Cobres e Associados. É uma área gigantesca entre os estados do Amapá e do Pará, com elevadíssima biodiversidade, mas que dentro dessa região nós temos muitas reservas de vários minérios importantes existentes na região. Dentre eles o próprio cobre, que leva o nome da reserva, e também o ouro. Seria o início de uma nova corrida para a busca do ouro na Amazônia, que obviamente iria potencializar o desmatamento da região. E aí, por conta da repercussão negativa, o governo tentou mudar o decreto, mas nós estamos no embargo, no embargo jurídico. Então, essa questão da flexibilização da RENCA, ela ainda vai ter novos capítulos, mas que tem a ver com toda a nossa discussão aqui. Conforme nós falamos, trouxe aqui um mapinha para você, ó. Pessoal, que mapa é esse aqui? É o mapa da Amazônia. Olha só, pessoal, vamos começar a trabalhar a questão de definições. Quando apresentamos o termo Amazônia, estamos nos referindo a quê, professor? Estamos nos referindo a esse gigantesco ecossistema localizado aqui na região equatorial do planeta Terra, que possui aí cerca de 6,7 milhões de quilômetros quadrados, envolvendo vários países da América do Sul, Brasil, Bolívia, até aqui a Guiana Francesa, ok? É uma área que, destes 6,7 milhões, olha só, 6,7 milhões de quilômetros quadrados, 60% se encontram no território brasileiro. Olha só, mais da metade da Amazônia, da floresta amazônica, que é uma floresta equatorial de elevadíssima biodiversidade, mais da metade dela se encontra no território brasileiro. O que deveria ser algo importante para o nosso país, para a biodiversidade do país, para a climatologia do país, mas infelizmente não é, e daqui a pouco vamos falar o porquê. Além do termo Amazônia, cuidado, hein? Amazônia refere-se à questão da floresta, ao bioma, ao ecossistema, beleza? Ok. Que não confunda com Amazonas, que é um dos estados da região norte do Brasil. Porém, um outro tema que a gente, para desmistificar aqui, a gente vai trazer também o termo Amazônia Legal. Olha só, presta bem atenção, a Amazônia é a região que envolve toda a floresta de 6,7 milhões de quilômetros quadrados, envolvendo vários países da América do Sul, inclusive o Brasil, em sua maior parte, beleza? E quando aplicamos o termo Amazônia Legal, é mais uma questão jurídica que o governo federal criou ao longo da história, principalmente na segunda metade do século XX, lá na transição do Vargas para os militares, algumas mudanças nós tivemos, vamos também citar aqui, certo? E que esse termo Amazônia Legal, ele vai envolver isso aqui, ó, presta bem atenção, ele envolve, além da floresta amazônica, ele vai envolver parte do Maranhão e do Mato Grosso. Ok? Então, quando pegamos o termo Amazônia Legal, ele envolve, além do bioma amazônico, você vai ter o bioma do Cerrado. Porém, repito, para fechar essa discussão, o termo Amazônia Legal, ele vai para um aspecto mais que político. Foi uma área que o governo delimitou
para criar projetos de desenvolvimento para a ocupação da região. Beleza? Então, qual é o nosso foco? O nosso foco é a Amazônia. Trazendo a discussão para a atualidade. Vamos ter o que, professor? Olha só, antes de iniciar, Vladinei, a Aline, um grande abraço, a Andressa também, valeu Andressa, tudo de bom para vocês, Diegão, todo mundo ligado aí lá do colégio Luciano Feijão, fazendo a festa aqui, nos prestigiando e aprendendo um pouco mais e se gabaritando para a nossa prova, né? Então vamos lá, presta bem atenção. Quando pegamos a Amazônia especificamente falando, estamos falando de quê? De uma floresta de elevadíssima biodiversidade, que inclusive é a maior floresta equatorial e tropical do mundo. Do mundo. Essa riqueza é tão grande que você vai ter uma floresta extremamente heterogênea, com vários ambientes, com várias espécies. Lá nas aulas de biologia você fala muito sobre as espécies latifoliadas, que são as árvores com folhas largas e grandes, espécies perennifólias, que as folhas não caem, já que essa floresta se encontra numa região onde o clima é chamado clima equatorial úmido. E por conta de uma série de fatores que daqui a pouco eu vou falar, o clima equatorial úmido, ele produz uma grande quantidade de chuvas ao longo do ano, bem distribuídas ao longo do ano, sem a ausência de estação seca. Com isso, se eu tenho muita água todo o ano, você vai produzir as espécies perennifólias, que não perdem as folhas. Com isso, você vai ter áreas de florestas alagadas, como por exemplo, a mata de Igapó, que é aquela parte da região que está permanentemente inundada. Você vai ter a mata de várzea, que é aquela parte próxima aos rios que são caudalosos na região, são rios de grande produção, e tanto para a questão de geração de energia, já que muitas quedas d'água existem na região, bem como rios que também servem para a navegação, ok? Além da mata de Igapó, da mata de várzea, que é aquela que fica próxima aos rios, que estão periodicamente inundadas, você também vai ter a mata de terra firme, que é a que predomina na região, que é a parte da floresta livre das inundações. Além disso, pessoal, a floresta amazônica, ela é muito importante para a questão do clima do planeta Terra. E essa é a questão mais preocupante. Por que que é a mais preocupante, professor? Se você prestar bem atenção, a floresta amazônica, ela está próxima à linha do Equador, que passa por aqui, ó. E a linha do Equador é uma região do mundo que vai receber muita insolação durante todo o ano. Automaticamente, alguns momentos com maior, outros com menor. Mas é sempre elevada insolação ao longo do ano. Por isso, gera muito calor e isso faz com que, diante da circulação geral da atmosfera, ou seja, a circulação dos ventos pelo mundo, você vai ter, por exemplo, a produção dos ventos alísios. Que são os ventos alísios? São os ventos que sopram do trópico para o Equador, seja do polo norte, do hemisfério norte, do trópico de Câncer, seja do hemisfério sul, que você vai ter bem por aqui assim, ó, o trópico de Capricórnio. Então, quando eu pego trópico de Capricórnio até o trópico de Câncer, lá no hemisfério norte, você vai ter a produção dos ventos alísios, que são ventos que sopram dessas áreas tropicais para o Equador. Quando esses ventos alísios acontecem, eles vão se chocar, eles vão se encontrar próxima à linha do Equador, e quando eles, ó, hemisfério norte, hemisfério sul, aí lá vem os ventos alísios, ó, quando eles se chocarem próximo à linha do Equador, eles vão o quê? Ganhar altitude, eles vão ascender, esses ventos úmidos vão ascender. Quando eles ascendem, vão se encontrar com baixas temperaturas em elevadas altitudes. Aí vai fazer o que, pessoal? A produção de chuva. Olha só que interessante, pessoal. Muita chuva ao longo da região equatorial, que isso aqui lá na climatologia, nós vamos chamar de quê? De zona D.
convergência intertropical. Então presta bem atenção, a floresta amazônica, ela recebe do Oceano Atlântico muita água mesmo através desse sistema chamado ZCIT, Zona de Convergência Intertropical. Então olha o ciclo, atente para o ciclo. A água sai do Oceano Atlântico, precipita na Amazônia e por conta da presença da vegetação, do albedo da floresta, que é mais escuro, associada à grande insolação, muita evapotranspiração, muita evaporação de seus rios. Então a água sai do Atlântico, precipita na Amazônia, da Amazônia ela evapora, ela evapotranspira e vai formar o quê? Aqui uma área de baixa pressão. Com isso, essa grande quantidade de água evaporada, ela vai formar um sistema que é popularmente chamado rios voadores. O que são os rios voadores, professor? São a grande quantidade de água que sai da floresta e se desloca para outras regiões da América do Sul. Principalmente para onde? Ela vai se deslocar para um quadrilátero que envolve mais ou menos quem? Buenos Aires, lá na Argentina, São Paulo, Cuiabá no Brasil e a Cordilheira dos Andes. Então, com esse quadrilátero, você vai ter o quê? A precipitação da água dos rios voadores que partiram da Amazônia, produzindo um clima bastante interessante aqui, produzindo rios perenes, rios que não secam nessa região da América do Sul. E se você prestar bem atenção, essa região da América do Sul é uma região muito rica, que precisa dessa água para os seus rios, já que a bacia do Paraná, olha só, está todo o Paraná, sair da bacia amazônica, rio Amazonas, maior rio do mundo em extensão e em volume d'água, presta bem atenção, nascendo no Peru, desaguando aqui no Golfão Amazônico, ok? Então o que vai acontecer, ó? Essa água vai alimentar os rios da bacia do Paraguai, da bacia do Paraná, da bacia Platina, que no Brasil, a bacia do Paraná é a bacia que tem o maior potencial hidroenergético instalado. O que isso quer dizer? A maior quantidade de hidrelétricas você vai ter aqui. E a hidrelétrica precisa de chuva, obviamente, se não chover, é só você acompanhar os últimos 5 anos no Nordeste, a bandeira vermelha, o caos, todo o problema por conta da seca. Então, se não chover aqui, você vai ter rios com menos volume, você vai ter hidrelétricas com menos volume, logo o potencial hidroenergético do país cai. E isso vai gerar um aumento de custo da geração de energia, vai gerar inflação, aumento dos preços dos produtos. Olha só onde vai bater essa questão dos rios voadores na economia. Beleza? Então você conseguiu perceber a importância, rapidamente, infelizmente o nosso tempo ele não permite a gente estender mais, né? Olha só, já estamos com 20 minutos, não é isso? 20 minutos, chagas abertas. Vai, pessoal, continua aqui. Então, ó, todo esse equilíbrio que vem acontecendo ao longo da história, o que vai acontecer, pessoal? Quer saber? Solta uma águazinha aqui, por gentileza. Ó, presta atenção, ó. Enquanto eu faço isso, ó. Isso aqui. Pessoal, o que é isso aqui? Isso aqui simplesmente é chamado de Arco do Desmatamento. Uma área que vai desde o Acre, passando por Rondônia, Mato Grosso, Pará. Olha aí, professor, chegando até o Maranhão, já que a floresta amazônica, para muitos biólogos, começa lá no Maranhão, na transição da Caatinga, do Cerrado, com a Amazônia, a famosa Mata dos Cocais. Muito bem, então presta bem atenção, ó. Olha aqui, toda essa parte que está na cor rosa, representa o quê? O grande problema que começamos esse vídeo. E começamos essa live, a questão do desmatamento da Amazônia, galera. Presta bem atenção. Lá no início da aula eu trouxe alguns números que vou repetir, ó.
Floresta amazônica, 6,7 milhões de quilômetros quadrados, dos quais mais da metade, mais ou menos 60%, se encontram no Brasil. Dessa parte que se encontra no Brasil, ela ocupa quase a metade do território brasileiro. Quase a metade do território brasileiro, ok? Ok. Porém, dessa área da Amazônia, dentro do Brasil, nós já perdemos nada mais e nada menos do que 17%. Se eu comparar, por exemplo, com o desmatamento da Mata Atlântica, prima legítima da Amazônia, né, já que ambas são florestas tropicais, lá na finada Mata Atlântica, eu já perdi mais ou menos 94%, 95%, muito elevado o número. Amazônia 17%, mas reparem, Mata Atlântica foram 95% ao longo de 500 anos. Do pau-brasil à BR-101. Ok? Ok, professor. A Amazônia perdeu 17% nos últimos 50 anos, praticamente. Então você fazendo uma razão e proporção, trouxe até a matemática para cá, olha só que legal. Se você fizer uma razão e proporção, você vai ver que o ritmo de desmatamento da Amazônia é bem superior ao da Mata Atlântica, a da finada Mata Atlântica. O que preocupa, já que com esse desmatamento eu vou começar a desfazer toda a riqueza que eu acabei de falar em rápidas pinceladas. Toda essa questão de chuva, de clima, de temperatura, aquecimento global, absorção de CO2 da atmosfera, rapaziada lá do ciclo do carbono, lá na química, que é fundamental. A partir do momento que eu desmato, eu perco essa fonte de absorção, que se transforma em biomassa, e que a biomassa é fundamental para a biota da região, que é fundamental para a economia da região, que é muito importante para a economia mundial, já que nós precisamos de energia renovável, e aí vai a discussão. E aí você pergunta, mas professor, por que estão fazendo isso com a Amazônia? Que tipo de atividade econômica é responsável por esse grande desastre? Será possível que ninguém está percebendo o que está acontecendo? Presta bem atenção. Galera, se eu trouxer aqui os meus amiguinhos de história, vão dizer que a Amazônia estava fora daquela área dividida entre os portugueses e os espanhóis, no famoso Tratado de, muito bem, Tordesilhas, se não me engano, 1494. O Tratado de Tordesilhas, pegar só um pedaço da Amazônia. Só que nós sabemos que esse tratado nunca foi respeitado. Então, ainda lá no início da colonização, o que foi que os portugueses fizeram? Já adentraram pelo rio Amazonas, e aí, ao entrar, começaram a explorar o que os meus amiguinhos de história chamam de drogas do sertão. Ali era o início de tudo. Mas aquilo representava apenas um pequeno extrativismo vegetal. E você sabe que o desenvolvimento do Brasil, a ocupação do Brasil, os principais ciclos econômicos do Brasil ao longo dos 500 anos, eles aconteceram mais para a porção oriental do território, mais para a porção voltada para o Oceano Atlântico. Então, o desenvolvimento do país foi ao longo do litoral, daí a vítima foi a Mata Atlântica. Porém, a partir da segunda metade do século XX, o que vai acontecer, pessoal? O Brasil tem que ocupar o seu sertão, tem que ocupar o seu interior. Estávamos na Guerra Fria, ameaças de invasão. Então, o que vai acontecer? Começam a ser executados projetos para incentivar a interiorização do país. Começamos pelo Cerrado, criação de Brasília lá em Goiás, criando o Distrito Federal, atividades econômicas como a soja, a pecuária, as chamadas fronteiras agrícolas. E aí, com os militares, nós vamos ter o quê? A consagração de uma ocupação definitiva da Amazônia. É por isso que a região norte, juntamente com o centro-oeste, são as regiões que têm o menor número de pessoas, já que essa ocupação ela é recente, pegando os 500 anos do Brasil. Então, dos anos 60 para cá, vários projetos foram desenvolvidos na região.
como mineradoras, 25 minutos, fala-me Deus, professor, vamos lá, corre. Mineração, vamos ter o desmatamento voltado para a retirada de madeiras, madeira de lei, olha aí, rodovias, você vai ter aqui, ó, industrialização Manaus, Zona Franca de Manaus, um polo comercial, um polo industrial, um polo agropecuário, você vai ter o extrativismo mineral, continua o vegetal, várias atividades simultâneas passam a acontecer aqui. Porém, o grande problema está dos últimos 20 anos para cá. Ou seja, refazendo, dos últimos 20 anos. Os últimos 20 anos são os mais preocupantes. Porque foi quando aconteceu o quê? Professor, quem é que hoje move a economia brasileira? O agronegócio. Que por um lado isso é bom, já que é uma atividade que gera riqueza, mas se eu comparar com o mundo não é tão interessante. O mundo está na indústria de tecnologia, nós estamos na indústria do campo, nós estamos numa reprimarização da economia, num processo de desindustrialização, enquanto que o mundo caminha para a quarta revolução industrial, para o setor quaternário, o Brasil está se voltando para o campo. Isso, por esse lado, não é tão interessante. Mas investimos, transformando o Brasil num dos maiores celeiros agropecuários do universo. Isso faz com que soja e carne bovina sejam dois dos principais produtos consumidos internamente pelos brasileiros e também exportados, destacando aí pecuária bovina e a sojicultura. E essas duas atividades, elas se desenvolveram muito nas últimas décadas no Centro-Oeste, que levou aí a um índice de desmatamento de mais de 50% no Cerrado. Olha só, o tempo é tão curto, né? Eu estava na Amazônia, já cheguei no Cerrado. O Cerrado já tem 50% de desmatamento, bem mais intenso que o da Amazônia. Fala-me Deus, professor. Pois é. E esse Cerrado, essas fronteiras agrícolas, elas não param de crescer. E quando elas se expandem em duas rotas. Uma voltada para a Amazônia e a outra voltada para o Mapitoba. O que é o Mapitoba ou Matopiba? É uma área que envolve Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. É uma das áreas de crescimento do agronegócio. E a outra, ó, é exatamente a Amazônia. E que hoje, o grande desmatamento dessa floresta, ela tem como principal destino a produção de áreas de pastagens. O que é isso, pessoal? Áreas com fins econômicos para o desenvolvimento da pecuária bovina. Olha aí, pessoal, rapaziada que come carne, olha o tamanho do preço do progresso. Sem falar que na Amazônia, aliás, no Brasil de modo geral, você vai ter a questão das queimadas, que a Amazônia não fica de fora. E acreditem, pessoal, acreditem, mais da metade da emissão de CO2 do Brasil, CO2, você lembra que é um dos maiores vilões da questão do efeito estufa, ele em excesso, ele é importante na atmosfera, mas ele em excesso é o grande problema do aquecimento global. Mais da metade da emissão de CO2 do Brasil vem das queimadas, pessoal. E boa parte dessas queimadas, região norte do Brasil. Aí você tem, diante de tudo isso, queimadas, desmatamento para a indústria madeireira, tratores com aquelas correntes que derrubam árvores em larga escala industrial. Vamos lá. Queimadas, desmatamento para a madeireira, mineração. Nós temos os maiores projetos de mineração do mundo, na Amazônia. Projeto Trombetas, no Pará, Projeto Jari, Serra do Navio, no Amapá, a Serra Pelada, no Pará, Projeto Carajás, no Pará. Tu tem noção aí? E ainda quer fazer mais, o Michel Temer com a Renca, ainda quer fazer mais, não tem noção não. Aí, ó, presta atenção, fronteiras agrícolas, industrialização, urbanização, rodovias, uma série de intervenções. E é porque eu nem falei para ti, aliás, citei lá no início um pouquinho. O que foi que o senhor citou, professor? É nessa área aqui, ó, nessa linda floresta, já perdendo tudo isso aqui, 17%, que
simplesmente temos o melhor lugar do país para se construir hidrelétricas. Presta bem atenção. A bacia do Paraná é a bacia com o melhor potencial hidroenergético instalado. A bacia amazônica é o melhor potencial hidroenergético disponível na natureza. Olha, os rios da margem esquerda do Amazonas, caindo aqui do Planalto das Guianas, ou Planalto do Norte Amazônicos. Os rios da margem direita, caindo aqui do Planalto Central, ou Planalto Sul Amazônicos. Os dois lados, convergindo para o Amazonas, produzem inúmeras quedas d'água, gerando um excelentíssimo potencial hidroenergético. Somado a isso, eu vou colocar o quê? A construção de hidrelétricas. É atualidades, é história. A hidrelétrica de Samuel, a hidrelétrica de Balbina, a famosa, a grandiosa hidrelétrica de Tucuruí, lá no Pará. Olha aí, professor, que é a maior hidrelétrica hoje, 100% brasileira. E mais recentemente, inaugurada, inaugurada recentemente, incompleta, como tudo no Brasil, a famosa hidrelétrica de Belo Monte, no Rio Xingu, rio da margem direita do Amazonas, um rio muito caudaloso, um rio com grande pressão, com grande disponibilidade de água, profundidade. Você tem noção que além da hidrelétrica de Belo Monte, nós temos outras dezenas de projetos. Eu nem estou aqui no Rio Madeira, a hidrelétrica de Jirau, as hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio. E os projetos que ainda vão ser executados. Resumindo, infelizmente nosso tempo acabou, né? Tá bom, vou acabar. Resumindo, é uma discussão que não podemos ter em apenas 30 minutos. É uma discussão que não somente é voltada para o vestibular, é uma discussão que deve acontecer nas próximas décadas, porque isso compromete, sem exagero nenhum, a questão da biodiversidade do mundo e a própria sobrevivência do ser humano. Você lembra que em 2015 tivemos seca em São Paulo? O que fez acontecer aquelas secas em São Paulo? Um dos motivos foi a alteração dos rios voadores por conta dessas intervenções, tá bom? Infelizmente, vamos lá. Eduardo, valeu, muito obrigado, Eduardo. Neurilo, olha só, valeu, professor Neurilo, atento aí. Gabriel, uma rapaziada muito forte. Nanderson, beleza, Nanderson, muito obrigado. O Clóvis, show de bola, Clóvis, obrigado pela sua participação. Todo mundo que está atento aí, o Marcos, região norte, de todo o Brasil, o Júnior, rapaz, a gente demais, professor, olha só, o Samuel, galera, e toda aquela rapaziada que está acompanhando a gente no Brasil inteiro aí nessa reta final para a nossa vitória. Então, antes de encerrar, gostaria de agradecer a supervisão, a direção do Colégio Luciano Feijão, mandar um forte abraço para toda a equipe de Ciências Humanas da nossa escola, mais precisamente o nosso amigo Rafael Rocha. Um grande abraço, parceiro, estamos juntos aí nessa caminhada na aprovação dos nossos alunos, que vai ser sucesso agora no final do ano. E para finalizar, mais uma vez, só lembrando para você, no dia 7 de outubro, do nosso grande simulado, tá bom? Valeu, galera, muito obrigado, boa noite, bom feriado amanhã, sucesso, tchau, tchau.